Vamos voltar a ler 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos começar do 24 a 26. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um é que recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Palavra da salvação. Graças a Deus. Oremos. Bendito Pai, amado Deus, Senhor, queremos te entregar para a eternidade esse dia, Senhor, que essas palavras não voltem vazias para a eternidade, mas que possam encontrar terrenos férteis em nossos corações, Pai, para a glória. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, esteja conosco para a glória, porque não somos dignos de estarmos aqui na tua presença. Mas o Senhor, Pai da eternidade, está conosco sempre. Amém. Amém. Amados irmãos, quando eu ia meditando nessa passagem bíblica, na realidade, Paulo, quando fazia alusão a essa passagem bíblica, ele queria contextualizar o povo de Coríntios na realidade cultural que eles viviam naquele tempo. Havia jogos istmicos que se realizavam na antiga Grécia, que eram antirrivais dos Jogos Olímpicos. É como se nós estivéssemos a falar do Premier League e da La Liga. Havia na antiga Grécia e naquele tempo essa realidade. E Paulo, para poder esclarecer melhor a esse povo sobre a palavra de Deus, então trouxe a essa realidade, trouxe essa passagem que realmente refletia a cultura que o povo naquela altura vivia. Era uma analogia cultural que ele fazia do que realmente o povo vivia quando se tratasse dos jogos. Amados irmãos, nós também, essa realidade ainda continua bem patente, bem presente, e eu fui refletindo acerca dos jogos que nós temos estado a assistir na televisão. Quando vemos, por exemplo, a NBA, ou os Jogos Olímpicos, ou mesmo a Liga Inglesa ou a Liga Espanhola, nós vemos como é que os atletas têm realmente se esforçado para ganhar o prêmio. E o Paulo aqui nos diz que é um prêmio corruptível. Nós vemos como é que os atletas têm se esbatendo, como é que os atletas se esforçam, qual é a preparação que eles realmente fazem a fim de ganhar esse prêmio. Essa analogia que o Paulo queria trazer com essa passagem. Os atletas realmente se esforçam, muitas das vezes
tentam às vezes ludibriar o árbitro e tem sido realmente fascinante. E na vida cristã, na nossa vida cristã, Paulo também nos diz que nós temos que nos comportar da igual forma, da mesma forma. Nós temos que nos bater, não para uma coroa corruptível, mas para uma incorruptível, que está reservada por nós, que é a vida eterna, que é o arrependimento, que é o perdão dos nossos pecados. Nós temos que nos entregar completamente à nossa vida espiritual, tal como um atleta olímpico ou um atleta das altas competições se entrega. E quando a irmã Edith ia fazendo aqui o anúncio sobre as crianças, também fiquei a refletir, né? Nós vemos aqui as nossas crianças a se entregar para a Páscoa, né? Vemos aqui a mãe Jéssica Cassans, que trouxe uma caixa de oração. É uma inovação. Nós estamos a nos entregar completamente, nos entregar completamente à causa de Cristo, porque a nossa coroa está reservada. É dessa forma que nós devemos realmente nos entregar nessa missão que nós temos. Todos nós somos aqui chamados, amados irmãos, para podermos nos entregar dessa forma. Se formos para entoar no hino, nos coros, devemos realmente imaginar como é que um atleta se comporta. É dessa forma que nós, amados irmãos, também devemos nos entregar. Com todo o amor, com toda a devoção, com todo o carinho, com toda a compaixão, porque temos um prêmio no final de tudo isso. A coroa corruptível, ela realmente é temporária, porque esses jogadores, depois de algum tempo, nós nos esquecemos deles. Muitos deles, nós não nos lembramos deles. Muitos desses jogadores, exceto alguns. Nós havia aqui no campeonato português um jogador, Jardel, e os irmãos que têm acompanhado a Liga, têm acompanhado a Liga Portuguesa, conhecem. Era um jogador que marcava muitos gols. Ele realmente ganhou muitos prêmios, muitas medalhas, mas é brasileiro, Jardel. Mas depois de algum tempo, ele guardou aquilo em sua casa, e quando os ladrões foram, roubaram todas as medalhas, roubaram todos os prêmios que ele havia ganho. É essa coroa corruptível que o Paulo nos fala aqui. Né? Os atletas realmente esbatem-se com toda essa força, com todo esse amor, com toda aquela preparação, mas é para uma coroa corruptível. Nós aqui vamos nos esbater para uma coroa incorruptível, uma coroa que está reservada para nós, que é a vida eterna. Vamos dar o nosso melhor na casa do Senhor, aí onde nós estivermos. Se formos para evangelizar, vamos fazer o nosso melhor. Se for para cantar, vamos dar o nosso melhor. Não sejamos cristãos de casualidade, meros cristãos, aqueles que vêm apenas para assistir. Vamos ser cristãos que vêm para participar com todo entusiasmo, como se fôssemos um atleta de alta corrupção, competitividade. A palavra em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, nos diz: não juntei os vossos tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Foi exatamente isso que aconteceu com Jabé. E com muitos de nós, né? Muitas das vezes na nossa vida profissional, nós nos esforçamos, demos o nosso melhor, e o patrão no final vem e diz: olha, o teu contrato terminou, infelizmente não vou poder renovar o teu contrato. E nós nos esforçamos tanto para o melhor da empresa, mas na casa do Senhor nós não conseguimos fazer o mesmo. Que temos uma coroa que é incorruptível, uma coroa que é a vida eterna. Nós não conseguimos dar esse nosso melhor para a casa do Senhor. Mas para o César nós fizemos de tudo, e no final de tudo o ladrão vem e rouba todo aquele esforço que nós fizemos ao longo dos anos. Amados irmãos, que lições, eu trago aqui algumas lições que nós devemos tirar desses atletas de alta competição, para que nós também possamos competir na casa do Senhor. Na casa do Senhor não tem apenas um vencedor. Somos todos vencedores. Todos nós temos que nos colocar no caminho para sermos usados por Cristo. É Cristo quem não depende do nosso esforço. Todo esforço já foi feito na cruz de madeiro por Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Quais são as lições que nós devemos tirar desses atletas de alta competição? Primeiro, é a vontade de ganhar. Os atletas de alta competição não vão para a competição para perder. Eles até o último minuto, quem assiste a NBA, quem acompanha a NBA, quem acompanha as ligas portuguesas, espanholas, e quem acompanha as outras ligas, sabe que esses atletas lutam até o último minuto, incansavelmente. Nós também, na casa do Senhor, devemos lutar até o último momento. Devemos ter essa vontade de ganhar, essa vontade de levar o Evangelho àqueles que estão perdidos, essa vontade de alcançar a vida eterna. Essa é a primeira lição que nós devemos tirar, a vontade de ganhar. Os atletas de alta competição têm essa vontade. A segunda lição que nós devemos tirar desses atletas é a autodisciplina. Um atleta de alta competição é completamente disciplinado. Pode ter todo o talento, mas se não tiver disciplina, não vai a lado nenhum. A disciplina começa desde o treino, desde a preparação emocional, desde a alimentação. Toda a disciplina, todo o rigor é preciso para um atleta de alta competição. Deve ser autodisciplinado. O cristão também deve ter essa disciplina, tal como o atleta de alta competição. Pontualidade nos horários, disciplina, comprometimento com os programas da igreja. Se for para cantar no coro, vamos nos comprometer com o coro. Se for para orar, vamos nos comprometer com o grupo de oração. Comprometimento, autodisciplina. Só assim é que nós podemos vencer. Só assim é que nós podemos alcançar essa coroa incorruptível. Não há corta-matos. Não há corta-matos na vida de um cristão. E o terceiro ponto é o foco no galardão.
O atleta de alta competição, ele está a olhar na taça, está a olhar no prêmio, está a olhar naquilo que ele vai ganhar em termos monetários, está a olhar na fama que ele vai ter. Os mídias todos vão falar dele. Nós os cristãos, devemos ter também esse foco no galardão. Qual é o nosso galardão final? Devemos ter focos em Cristo, a fim de ganharmos a vida eterna. Esse é o nosso galardão. O nosso galardão é a vida eterna. Todo o nosso trabalho que nós estamos a fazer aqui não é vão no Senhor. Temos um prêmio, e o prêmio é a vida eterna. Uma coroa incorruptível. Amém? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Portanto, nós também, pois estejamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à direita do trono de Deus. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a corrupção do seu Senhor, nem te desaниmes quando por ele és repreendido. Acho que aqui, desculpem, amados irmãos, eu extravasei, estou aqui a ler uma outra coisa. Desculpe. Hebreus 12, 2. Amém? Em suma, amados irmãos, a palavra que eu trago para hoje, nessa manhã, e que Paulo também trouxe na altura ao povo de Coríntios, tentando trazer a realidade do que se vivia naquela cultura, resume-se nessas 3 lições. Como cristãos devemos ter essa vontade de ganhar. O nosso prêmio é a vida eterna. Devemos ter a autodisciplina. É importante, se nós quisermos ganhar, temos que ter essa autodisciplina e ter o foco no galardão. Não é pelo nosso esforço, mas é com a ajuda de Cristo. Cristo já fez tudo por nós. Nós apenas temos que nos dispor, temos que ter essa disposição para sermos usados por Cristo. Cada um de nós, a partir do momento que recebeu o Senhor como Salvador, nosso Senhor e Salvador, Deus nos deu essa capacidade, nos deu esses dons, e Ele apenas quer que nós nos predispusemos a fim de sermos usados. Amém? Essa é a palavra que eu trago no dia de hoje para o povo de Deus. Oremos. Bendito Pai, amado Deus, queremos, Senhor, te agradecer por essa palavra, Pai da eternidade. Ó Senhor, que ela possa encontrar raízes em nossos corações. E usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade.
É o que nós estamos a te pedir, agora e sempre, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.